Muito boa tarde, Brasil. Falar de política, falar dos 100 dias de governo, é o que todo mundo esperava que acontecesse e que acontecesse alguma coisa. Será que aconteceu? Na área federal aconteceu? No seu estado aconteceu? Aqui no Distrito Federal está acontecendo alguma coisa? Será que o governo já, vou falar literalmente, já sentou o bumbum na cadeira e já está governando? Essa é a verdadeira análise de 100 dias de governo. Se deu para fazer alguma coisa. E para a gente fazer uma análise desses 100 dias, eu estou contando com 3 amigos que militam nesta área política e que acompanham para e passo estes últimos acontecimentos desde 1º de janeiro, onde houve a mudança governamental na maioria dos estados brasileiros e também no governo federal. E para nós aqui do Distrito Federal. Estou recebendo no programa de hoje o Leonardo Volpatti, que é advogado, cientista político. Ele é o sócio fundador da Levels, é a primeira startup de relações governamentais baseada em análise de dados do Brasil. É tudo na palma da mão, né, Volpatti? Seja bem-vindo. Obrigado, Celso. É um prazer imenso estar aqui novamente, participando do programa. Esperamos contribuir com nossas análises. E essas análises feitas exatamente nesse caminho que vocês estão trabalhando lá na Levels, né? Ela encontra realmente gente acompanhando? Olha, eu vejo que o governo Bolsonaro ele tem tido uma dificuldade no trato com o parlamento. Falta articulação, falta orientação, falta ter uma base estruturada para passar as propostas. E nisso que nós vamos tratar adiante. Tá bem. Apresentar, já deram uma mostrada também. Estão comigo mais uma vez, né? O nosso amigo jornalista, empresário, especialista em planejamento de comunicação corporativa, gestão de agência de notícias e publicações, Edgar Lisboa. Quase que eu falei, meu velho amigo Edgar Lisboa. Meu velho, jovem amigo. Né? Prazer enorme mais uma vez estar com você aqui. Eu acho que 100 dias tem muita coisa ainda para acontecer. Bom, eu acho que esses 100 dias passaram mais rápido do que eles esperavam, não passou 100 dias não? Foram muito rápidos, não deu nem para ver o que aconteceu. É complicado demais, né? Mais uma vez comigo, sempre tratando desses assuntos, meu querido amigo Chico Santana, colunista político, jornalista, doutor em ciências da informação e comunicação, mídia das fontes, comunicação legislativa. E se sobrar, tem um bocadinho mais também, né, Chico? Seja bem-vindo. A gente faz um doce de goiaba também. Também faz, né? Faz. Celso, um prazer estar aqui de volta. Saudades suas. E eu acho que, se a gente fosse resumir numa frase, tanto para o Distrito Federal quanto para o governo federal, são 100 dias sem governo. Acho que tira o C, bota um S, e é 100 dias sem governo. Você acredita nisso realmente? Se você olhar, tanto no cenário nacional, assim, e no local também, o que de fato de programa de governo foi colocado? Qual o programa do governo da educação? Qual o programa de governo da saúde? Vale para os dois, DF e governo federal. Né? Eu acho que até para os demais estados brasileiros. Provavelmente, não vou arriscar falar porque eu não conheço a realidade. Sim, claro. Né? Então, durante a eleição, você apresenta uma proposta de governo. Na transição, você apresenta uma proposta de ações de curtíssimo prazo, que são os 100 dias. E os 100 viraram com S. Né? Porque você tem algumas operações de maquiagem no cenário local. Um exemplo, falaram que iam recapar o eixão. O recapeamento virou uma operação de tapa-buraco. Tem uma diferença muito grande. É uma diferença enorme. Né? A saúde. Né? A saúde privatizaram mais um pedaço da saúde, né? Santa Maria e as UPAs, e continua a mesma coisa. É a falta de médico, é a falta de medicamentos, quer dizer, falta gestão. Aquilo que a gente debateu no governo anterior, do governador Hollenberg, e no anterior ainda do governador Agnello, continua. Há uma falta de gestão. A educação, qual é a proposta de educação? Botar a PM dentro da sala de aula? Em 4 escolas? Né? Qual é o programa pedagógico? Eu perguntei isso ao secretário. Ele falou que não sabia ainda, não estava definido. Né?
Complicadíssimo. Então, você iniciar um ano letivo sem saber o programa pedagógico que vai executar é complicado. Uhum. E a mesma coisa parece que está acontecendo no federal, que se houve um tropeço, Edgar, desde o começo foi exatamente no Ministério da Educação. Eu acho que houve um erro grave no Ministério da Educação, o presidente demorou para tomar uma medida, chegou até a anunciar e depois só efetivou agora. A expectativa é que vamos ver como é que fica, mas nestes 100 dias de governo, eu acho que o governo ficou mais em cima de troca de farpas com o parlamento e entre o próprio do que realmente cumprir o seu plano de governo. Tá? Eu estava lendo hoje um levantamento feito pelo G1 de que o presidente Jair Bolsonaro fez nesses 100 dias mais do que a Dilma fez nos 100 dias, mais do que o Temer fez nos 100 dias. Isso é um indicativo interessante. Uma série de coisas, de promessas de campanha. O UOL fez um trabalho semelhante, né, as promessas dos 100 dias, né, uma parte que a gente nem às vezes presta atenção, porque pouco se divulga, ele chegou a cumprir, uma outra parte, boa parte, estaria em andamento e tem também aquelas que simplesmente não foram cumpridas. E outras que nem serão cumpridas. E você ainda tem mais um agravante, que é o seguinte, principalmente no governo federal, que ele desestruturou a estrutura que existia anterior. Ele fundiu o Ministério, extinguiu o Ministério, acabou o Ministério da Previdência, acabou o Ministério do Trabalho, repartiu essas coisas, exonerou todos que estavam em algum cargo de chefia, fossem eles de carreira ou não, né? Alegando que todo mundo era comunista, petista e tal, e botou uma gente nova que não sabe onde é que é a porta do banheiro do Ministério. Teve que chamar de volta muitos dos velhinhos que saíram. Não, chegou ao cúmulo deles exonerarem no Palácio do Planalto a pessoa que era a única pessoa que sabia fazer exoneração. Então eles tiveram que nomear o cara de novo. Tiveram que nomear o cara de novo para o cara continuar passando a vassoura e demitindo. Para ele ser exonerado. Lá na frente eu acho que vai ser exonerado. Né? Então você desmontou uma máquina, trouxe gente que não conhece a máquina e está construindo uma máquina que se o governo federal era grande demais com aquela quantidade de ministérios, com essa misturada que eles fizeram, por exemplo, FUNAI. FUNAI foi esquartejado em 4 áreas. Foi um pedaço para o Ministério da Justiça, um pedaço para o INCRA, um pedaço para o Ministério da Cidadania, né? O que está no Ministério da Saúde Indígena vai para os municípios. Então as coisas não funcionam. Até que essa máquina federal esteja azeitada, pode botar mais de 365 dias. Como é que a gente vai fazer, Volpatti? Eu acredito que esse governo enfrenta 2 situações, e eu vejo isso também em alguns governos de estados. O principal problema é tratar o legislativo de uma maneira mais adequada. Ou seja, dentro das regras, eu sei que o parlamento ele não é bem visto pelos brasileiros, há pesquisas que provam isso. Mas ele não se governa sem ele, né? Mas é uma instituição extremamente importante para a democracia funcionar. E o governo chegou cheio de vontade, como é após o processo eleitoral, cheio de ideias que foram debatidas na campanha, mas depende de criar uma base partidária. Hoje, nós, como analista político, a gente não consegue entender quais são os partidos de fato da base de apoio do presidente. A gente não consegue saber, numa comissão igual da CCJ, que vai avaliar a reforma da Previdência, quem vai falar a favor, quem vai falar contra, a gente sabe, né? A oposição está organizada, mas a favor, até o líder do governo não se pronuncia de maneira adequada. Então, é um governo sem sustentação parlamentar. É meio uma coxa de retalho, né? Como é que você consegue, Chico, governar e fazer valer as propostas de campanha, sendo que a maioria delas, significativamente, tem que passar para o parlamento, e o parlamento, se você não tem apoio? Diga-me, Edgar. Eu acho que a gente falou no programa anterior que os 100 dias seriam, mais ou menos, a avaliação de como iria arrumar esse governo. E os 100 dias passaram. Se o governo não cair na real, que parece que está caindo agora com a reforma da Previdência, de realmente negociar com o Congresso como deve fazer, ele terá muitas e muitas dificuldades para seguir seu planejamento até o final desse ano, inclusive. E depois, não é só parlamento, eu acho que falta uma capacidade executiva. Esses 100 dias foram marcados por catástrofes de diferentes níveis, né? Certo.
desde os 80 tiros anteontem num carro de uma família, que até agora o governo federal e o estadual não se posicionaram, nem para pedir desculpa. Até como incidente. O Brumadinho, você veja que Brumadinho veio gente de Israel, mas as Forças Armadas não foram acionadas para ação efetiva, foram acionadas só para apoio. O helicóptero era da Marinha, sendo que as 3 corporações têm grupamentos de busca e salvamento. Sendo que uma delas do Exército é sediada em Belo Horizonte. Caramba. Ela é sediada em Belo Horizonte. Eu botei isso na época nas redes sociais, tomei um pau danado. Né? Mas depois o ministro da Defesa veio e falou, não, nós não colocamos porque o governo do Estado não pediu. Ora, uma coisa dessa, o governo do Estado não tem que esperar o governo do Estado pedir. Né? Aposto que o Brasil não pediu para Israel vir. Você está morrendo lá dentro do carro e eu estou esperando você me pedir de lá de dentro. Eu estou esperando o memorando, né? Então, você tem ações desse tipo. O Rio de Janeiro, né? Onde tem uma das estruturas militares mais amplas do país, em termos de unidade da federação, ontem o noticiário colocava que tinham 20 pessoas da prefeitura trabalhando, sem contar o corpo bombeiro, para salvar aquele povo todo. Por que a tropa não foi para a rua para ajudar? Então falta o timing de responder, falta ação executiva, as pessoas não tomam a decisão. Não falta exatamente o timing administrativo que a maioria daqueles que nós elegemos para nos governar não tem? Sim, não tem experiência. Qual a experiência, vamos dizer, do prefeito Crivella? Nenhuma. Qual a experiência do governador do Rio de Janeiro? Nenhuma. Em termos administrativos, nós estamos falando. Nós estamos escolhendo mal, né? Quer dizer, nós estamos fazendo as pessoas ganharem experiência num primeiro mandato de governo. Pelo amor de Deus, cara. Uma responsabilidade enorme, né? Eu acredito que o segundo problema que eu ia tratar é a questão realmente da máquina burocrática. Posso citar aqui a transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, 2002. Houve realmente um entendimento do PT, da estrutura partidária, de que havia necessidade de se manter alguns cargos chaves para se compreender o que estava sendo feito e como é que funcionava a gestão. A mesma coisa o Cristóvão fez em relação à equipe do Roriz que antecedeu. Na época, inclusive, havia uma pressão muito grande do PT para tirar todos os rorizistas que estavam em cargo de chefia. E fizeram isso, né? Não, mas o Cristóvão fez uma coisa inteligente. Ele falou o seguinte, bota um do nosso do lado de cada um deles. Quando o nosso aprender a fazer, aí tira o outro. Isso, porque é uma questão de modelo de gestão. Agora, se você ficar com esse clima que foi criado de perseguição, de desconfiança, o governante pode até ter vontade, mas a máquina estatal não gira. Não gira, é travada. Então, esses 100 dias é resultado desse autoritarismo, dessa desconfiança, de certa forma, do governo, de não saber lidar tanto com o parlamento quanto com a estrutura burocrática, que aí entra a questão do ministro da Educação, que é o caso mais dramático dessa E com organizações sociais também, né? Com a sociedade. Com certeza. Rapaz, eu estava olhando, fica difícil. Acho que a análise é até para o próprio governo. Eu estava prestando atenção, não sei se vocês acompanharam, o Augusto Nunes, da nossa querida Jovem Pan, tem um programa lá, Pingos nos Is, muito bom, por sinal, fez uma entrevista com o Bolsonaro. Aí ele falou assim, faz uma análise aí dos 100 dias. Não há uma análise. Melhor do que eu falar, coloca aí essa entrevista, por favor. Eu confesso que gostaria mais agilidade, mas é um ministério novo. Muitos nossos ministros não têm uma vivência política e isso atrapalha um pouquinho o nosso andamento, porque nós somos aqui um parceiro dos demais poderes. Nós devemos ouvir os parlamentares e buscar solução para as suas demandas, que em grande parte passa por nós, assim como as nossas propostas passam pelo parlamento. Isso causou algum ruído e atrasou ou dificultou a implementação de alguma proposta, que eu fui bem claro. Não vamos botar na proposta 100 dias algo que você não possa cumprir. E depois, a gente conhece a imprensa brasileira como rega, né? Vão pegar exatamente os pontos negativos e vão potencializar em cima da gente. Mas acredito, o explanado para mim até o momento, que nós vamos atingir bem mais de 90% daquilo que nos propusemos a fazer há pouco tempo. Ele jogou a culpa no time dele, mas olha,
Vamos pegar a política internacional. Sim. Qual foi o primeiro ato dele? Falar mal da China. A China, na mesma hora, reduziu a importação de soja. Aí ele se recolheu. Sim. Qual foi a segunda coisa? A embaixada brasileira em Tel Aviv. A Arábia Saudita cortou as importações de frango. Aí ele se recolheu. Agora vai ser um escritório de negócios sem representação diplomática. Né? Ele entregou, ele deu o ok final da Embraer para a Boeing, e a Boeing agora está se revelando que tem, além do problema daquele avião que está com defeito, que ela está com déficit interno por conta da concorrência com a Airbus. Até ontem o Trump ameaçou sobretaxar exportações europeias porque diz que há uma concorrência desleal com a Boeing. Então, nós estamos entregando uma empresa que é lucrativa, é estratégica em termos de tecnologia e tal, para uma outra empresa que a gente não sabe como é que ela está das pernas. E essa semana, lá em Alcântara, no Maranhão, chegaram os primeiros técnicos ou militares, não sei bem, americanos que vão operar a base. Qual foi a primeira decisão tomada? Cercou-se um perímetro onde o brasileiro não entra. Virou território americano. Virou território americano. Instalaram a embaixada dele lá. Instalaram lá, tal, os mariners devem estar por lá. Então, assim, e isso não foi decisão da equipe, do time dele. Isso é decisão que ele tomou. Isso é decisão que ele comunicou ao Trump, que iria entregar a base de Alcântara para os americanos. Inclusive, em termos de grana, de negócio, é ruim, porque Alcântara está numa posição geodésica, não sei das quantas, que torna mais barato o lançamento de satélites. Então, todo mundo, da China ao Japão, da Alemanha aos Estados Unidos, da França à Inglaterra, a França não, porque ela tem na Guiana Francesa, que é a mesma condição. Todo mundo quer lançar dali. Quer dizer, o Brasil poderia ter um faturamento em termos de agradar recursos, a todo mundo e fazer disso um bom negócio. E ganhar um pouco de tecnologia. Mas é lógico. Né? Mas não. Mas como diz o general Mourão, agora nos Estados Unidos, na última viagem, os 100 dias são para aprendermos, nós que somos um governo novo, ele falou, e buscarmos o rumo certo. Ainda há tempo. Vamos torcer para que realmente... Então ele concordou comigo, né? Foi 100 dias sem governo. Esse rumo seja ajustado. Né? Olha, o Chico citou a maioria aqui, mas eu tomei notas exatamente de matérias que eu vi, né? A coleção de recuos de ação de governo, né? Eu acho que a maior parte você acabou citando aí, viu, Chico? Mas está lá. Olha, desperdício, despetização da Casa Civil. Que foi o que você citou. Botaram na rua, botaram até o rapaz que botava na rua e tiveram que chamar de volta. Mudança da Embaixada do Brasil para Israel e Jerusalém. É um outro grande tropeço. Anúncio do rompimento com o MST. Né? E lá na frente eles recuaram. O governo recuou e anulou esse tipo de coisa. Indicação da Ilona para aquele Conselho de Segurança Pública, lembra? Sim. O Bolsonaro obrigou o ministro da Justiça a tirar a Ilona, a indicação da Ilona. Que é o que desconvidá-la. Que é o que o professor citou do rompimento com a sociedade. Isso. Porque não foi só a Ilona lá na Justiça. No MEC também, organizações que representam a qualidade do ensino foram expulsas dos conselhos. Meu Deus do céu. Então, é um governo que não dialoga com a comunidade. Acrescentando, por exemplo, desses 100 dias, crítica a imigrantes. Foi aquela crítica apoiando o muro do Trump, né? E andou falando algumas borrachas lá. Pedido para estudantes usarem slogan de campanha nas escolas. E aí depois mandaram perfilar para cantar o hino nacional. Acordo Embraer, Boeing, que você falou aí. Recuos na própria reforma da Previdência. Um falava uma coisa, outro falava outra, não chegavam a lugar nenhum. Falas sobre a ditadura. Também provocou uma série de intempéries. E o tal do MEC, né, falando em mudanças de livro didático, na história do Brasil, e fora os outros arroubos. E agora ele comprou uma briga, né, com essa coisa do nazismo, né, dizendo que o nazismo é uma força de esquerda. O parlamento alemão
tem uma moção para ser votada lá para retirar o Brasil da condição de parceiro estratégico. Né? Está lá no parlamento porque eu acho que nenhum povo conhece mais a história do nazismo do que os próprios alemães e sabem exatamente o que é. Aí vem um país lá, 12 mil quilômetros de distância, né? E vem querer reescrever a história, né? Dizer que não era ditadura, era de esquerda, era disso, era aquilo outro. O que vai resultar? Vai afetar o desemprego nosso. Porque quando você retira a condição de parceiro estratégico, as suas exportações ficam mais difíceis ou mais caras. Os seus créditos, os financiamentos, Angra 3 é financiamento alemão. Né? A tecnologia é alemã. Totalmente. Né? Se deixa de ser um parceiro estratégico, a Alemanha não passa a tecnologia para quem não é parceiro estratégico. Aí vai ficar a Angra 3 parada, porque se falou uma bobagem aqui. Né? Então, isso é que eles não pensam. Eles parecem que estão na mesa do botequim, né? Discutindo futebol, samba, política, carnaval, tudo junto. Só que hoje eles são um chefe de Estado, eles representam o governo da 7ª economia do mundo. E eu acho que o parlamento não está fazendo o lado dele. Primeiro, o parlamento é fraco também, convenhamos, né? Sim, sem dúvida não. E os deputados do PSL que chegaram agora, com aquela força de votação incrível, mas não tem experiência nenhuma. Estão aprendendo no caminho das pedras. Mas eles nem querem aprender. Não, e nem querem chegar perto, na verdade. Essa é a dificuldade. Vai entrevistar o sujeito desse da coisa, não. Só depois, eles não querem mais falar nada. É a turma do selfie, né? É só a turma do selfie. Contaram outro dia um jornal desse, contou, tem uns 100 que só tira selfie no plenário. Essa briga com o Rodrigo Maia que o governo teve é um negócio muito preocupante, porque queira ou não queira, o Rodrigo Maia tem uma liderança hoje solidificada no Congresso Nacional, né? E ele manobra bem com os parlamentares, seja o baixo clero e o alto clero. Ele conseguiu se posicionar de uma forma bastante... E ele lavou a mão, repetiu ontem. Exatamente. Então, isso tudo leva a uma preocupação que, se não houver uma recuperação imediata do governo negociando mais diretamente, mais fortemente, que começou agora com o presidente Bolsonaro chamando os partidos, de qualquer maneira, é o início de uma negociação, se correta ou não. Ele devia ter feito logo nos primeiros dias do governo. Né? Agora, mas era nova política não se mexe com política. Recuperar esse espaço perdido, porque a votação da reforma trabalhista está aí. A reforma tributária é uma necessidade, se não maior, igual à reforma trabalhista, reforma da Previdência. A reforma tributária é uma necessidade, quem sabe, maior até, porque é por aí que nós vamos poder controlar os gastos e fazer com que o país tenha uma retomada da economia. Sem a retomada da economia e sem uma reforma da Previdência, onde vai entrar o dinheiro para o governo investir... Ou deixar de sair, pelo menos. Nós teremos muitos problemas pela frente. Celso, uma dificuldade que eu vejo, assim, que permeia tudo que foi falado agora. O Bolsonaro, ele aposta muito na ideologia para fazer qualquer ação dele. E a ideologia, ela é importante, e muitas vezes a gente banaliza esse termo, mas ela é importante porque ela é um enlace entre as vontades e os sentimentos para você mobilizar pessoas em prol de um projeto. Então ele utiliza a ideologia para se aliar aos Estados Unidos sem concessões, ele utiliza a ideologia para o parlamento acreditando que vai ser aprovado medidas pelas bancadas e não por lideranças partidárias, ele utiliza a ideologia para fechar o governo dele, para dar as declarações dele. E ele adotou esse modelo meio que se espelhando no Trump. Mas o Trump é extremamente pragmático. Ele tem a questão ideológica, mas na hora que vai decidir questões comerciais, questões de pré-guerra, por exemplo, igual aconteceu com a Coreia do Norte, ele trata e é um excelente negociador. O livro dele é best-seller nisso e ele trata de uma maneira extremamente diplomática. O Brasil rompeu a tradição histórica do Itamaraty para ser um país mais pacífico, um país que não tinha declarações. Um player, né? Deixou de ser um player mundial. Então, ideologizou o Itamaraty, que é uma instituição extremamente técnica. A relação com o Congresso é uma relação extremamente ideologizada. A base de apoio, o partido do presidente, ele é um partido que mais vocifera do que realmente articula ou conversa. Fica falando de dentro para fora, só que isso não ganha voto para passar as medidas. E um exemplo que você está falando, vamos pegar agora a coisa de menos de 30 dias, ele foi ao Chile e desconstituíram a UNILA,
a União da Integração das Nações Latino-Americanas, né? Qual é o principal projeto da UNILA? São os corredores de integração continental. É o trem que vai sair do Pacífico e vai chegar na Bahia, é a estrada rodoviária que vai sair lá da Patagônia e vai chegar a Belém do Pará, né? É uma estrutura que a América do Sul não conseguiu construir nos seus 500 anos de existência e que vinha sendo executada. Uma prova disso é a ligação Lima-Acre, né? E eles dizem, não, isso aqui era coisa de comunista. Gente, se a União Europeia, tem quantos anos? 50, 60? Desde o Tratado de Roma. Se a União Europeia fosse, a cada vez que mudassem os governos, as ideologias, as tendências políticas de cada país fosse desconstituída para constituir outra, não existia o bloco europeu hoje. E todos estariam mais pobres. Se eles são maioria, e parece que são, dentro desse novo, que agora é pelo Sul, né, ou por Sul, uma coisa assim, eles poderiam muito bem transformar o UNILA e fazer o rumo que eles querem. Mas não, eles desconstituem uma organização que já tem tratados, que tem financiamento, né? Você tem a CAF, que é a Comissão Andina de Financiamento, que é o embrião do Banco do Sul, uma espécie de Banco Mundial para a América do Sul. Você tem todas essas estruturas que vão ficar paralisadas porque está se reconstituindo uma nova organização, né? O Mercosul, a Argentina, depois Estados Unidos e China, é o principal importador brasileiro com toda essa crise que está aí, com um diferencial. Ela importa manufaturado. Enquanto a China importa soja, a Argentina importa geladeira, importa carro, o que gera mão de obra aqui no Brasil, né? E gera um emprego de qualidade. Ele já ligou para o Macri alguma vez, depois que tomou posse, nos 100 dias? Né? Ele simplesmente ignorou, porque, como o professor colocou, por uma questão ideológica, ele acha que a Argentina está fora do eixo, o negócio era o Chile. O Chile é importante, mas o Chile está lá atrás na nossa balança comercial. Não é o parceiro que nós temos. Não é o parceiro prioritário, né? Ele começou a comprar briga com a Bolívia. Aí, quando ele percebeu que todo o parque industrial sul-sudeste é alimentado pelo gás do Evo Morales, completo, que basta o Evo Morales fechar a torneira, e tem outros países que querem comprar o gás que vem hoje para o Brasil, né, que parava tudo, aí ele mudou de assunto. Então ele fala um monte de coisa, sem estudar antes, sem saber as consequências anteriores. É como eu falei, parece alguém que está tomando cerveja no boteco e começa a discutir a salvação do mundo. O Chico, durante muito tempo, né, produziu um programa exatamente nessa área internacional. Sim, 11 anos na TV no programa, Senado, né? Programa de diplomacia. Está aí esse tamanho conhecimento, melhor do que ninguém. Ele sabe a necessidade de ter relações exteriores funcionando a pleno vapor. E ela começa dentro de casa e com os vizinhos, né, Manoel? Sim. Você não tem que andar 2, 3 mil quilômetros para poder... Lógico. E esquecer os vizinhos. A xícara de açúcar você bate na porta ao lado para pedir, né? Né, dona? Quando falta claro, açúcar, você não vai na outra cidade pedir um. Nas nossas tragédias, nos nossos problemas, se um não ajudar o outro, nós não chegamos a lugar nenhum. Rapaz, quando é que a gente vai mudar isso, Volpatti? Eu acredito que o principal ponto de mudança é analisar os 100 dias, uma análise realmente, uma autocrítica que deve ser feita, e essa mudança dessa postura mais autoritária e arrogante, não só do governo em si, mas também dos parlamentares que teoricamente apoiam o governo. É um parlamento jovem. Eu participei de 3 legislaturas. Eu olho para o parlamento, tanto para o Senado quanto para a Câmara, eu vejo, ando nos corredores, um despreparo gigante. Você vê que não há articulação, não há aquela pulsão democrática, não há votações importantes acontecendo. Mas é um parlamento alinhado, você acha? Eu acredito que é um parlamento propício para um governo. Se tivesse o parlamento que a Dilma enfrentou no segundo mandato, o Bolsonaro já estava perdido. É um parlamento que está eleito para ele governar bem, e ele está criando confusão no parlamento. É um parlamento de neófitos, né? Então, você tem como construir essa base. Agora, muita gente, você colocou, eu fui servidor do Senado Federal há 25 anos. Antes disso, eu dei... A minha primeira cobertura no Congresso Nacional foi a emenda
que aprovou o desquite no Brasil. Nelson Carneiro, 1978. Então, ó, eu acho que ele não era nem nascido. Eu li a respeito. Liu, né? E aí você vai ver, os parlamentares, principalmente no Senado, eram pessoas que tinham uma bagagem pessoal muito grande. Uma bagagem política, uma bagagem cultural, né? Uma bagagem de liderança na sua região. E hoje são pessoas que não acrescentam. Chico, não tem algo mais. Tu lembra de dizer, manchete? Creme os pilares do Congresso, voltam nos tempos de Rui Barbosa. Senadores que tinham do primeiro time. Um Brossard da vida. Um próprio Jarbas Passarinho. Exatamente. Né? São senadores, um próprio Marco Maciel, né? Que eram senadores que não interessa a ideologia, mas qualificados, preparados. Hoje é difícil buscar aí gente com perfil, Não, hoje é difícil escutar um discurso na tribuna. Que te prenda. Dos 81, eu diria que de 75, 76 é difícil. Brincadeira, né? É brincadeira. Eu cheguei a citar durante o programa, né, que a UOL fez um balanço. Foi. Né, dos 100 dias, né, que tinha prometido. Já que nós falamos de relações exteriores, foi a único nos tópicos analisados que não aconteceu absolutamente nada. As promessas, redução tarifária no Mercosul, não aconteceu. Retirar o padrão do passaporte do Mercosul, voltar àquele padrão brasileiro, do brasão brasileiro. O que é burrice. Né? Quem viaja para o exterior sabe que você hoje já tem o Fast Track, que é a leitura digitalizada do passaporte, e você tem corredores lá. Quem é cidadão da União Europeia aqui, cidadão da comunidade do Mercosul aqui e tal. E o imposto no Mercosul, que é tarifa que é praticada por todo o Estado, o Brasil não define isso individualmente. Sim. Ele tem que ter a concordância dos outros parceiros. Porque quando uma mercadoria vem do exterior, ela paga o mesmo imposto, seja na Argentina, no Brasil ou... E o parlamento do Mercosul nunca funcionou. Nunca funcionou. O Parlamento uma desculpa ponto de encontro para nada, né? Uma boa viagem porque não tem a capacidade de deliberação que o Parlamento Europeu tem. Nessa área, por exemplo, de relações exteriores, falaram em melhorar o ambiente de negócios do turismo e atrair investimentos. Também absolutamente nada até agora, né? Até que o ministro lá está tentando se virar e fazer uma chegada para ver se traz mais turista para o Brasil, mas não há nada de efetivo, cara. Não, e a falta de sensibilidade. Ontem, com toda aquela tragédia do Rio de Janeiro, a Embratur me solta um comunicado à imprensa sobre as belezas do Rio de Janeiro, gente. Não, falta de sinergia. É falta de olhar abrir a janela e ver o que acontece no planeta, gente. É difícil. Agora, vão passar mais 100 dias e vai acontecer o quê? Quem se arrisca a falar? Eu acho que se houver esta negociação, avançar essa negociação com o Congresso Nacional, mais próximo da sociedade, como o Chico fala, né? E a definição da reforma da Previdência for positiva e ande de uma maneira mais rápida em busca dos resultados que o governo pretende exatamente para poder resolver esses problemas, nós teremos aí algumas mudanças. Senão vai ser muito difícil. Eu divido de você. Mesmo que eles tenham êxito na reforma da Previdência, qual é o primeiro impacto da reforma da Previdência? É perda de direitos. Então vai criar uma animosidade social maior. E o próprio Paulo Guedes falou na Câmara que a luz verde da economia só vai acender depois de 2022. Então, o efeito de uma reforma da Previdência hoje, segundo o Paulo Guedes, é para daqui a 4 anos. Sem dúvida. Mas o que vai acontecer no dia seguinte? O cidadão que quer se aposentar, não vai se aposentar. A senhorazinha que ganha o benefício de idoso, que era um salário mínimo, vai ganhar R$400. O trabalhador rural vai ter que trabalhar mais 10 ou 15 anos para se aposentar. Então, a animosidade imediata vai chegar bem na frente, bem mais rapidamente do que qualquer eventual benefício econômico que a reforma possa trazer. Por outro lado, se o empresariado seguir nessa linha de entendimento, os investimentos vão começar mais rápido.
E aí nós teremos mais emprego. No caso, eu acredito que, igual o Chico falou, a questão do impacto realmente nas contas públicas vai demorar para acontecer. Mas o efeito psicológico no empresariado e quem faz investimento pensando em 10 e 20 anos, que é um investimento mais pesado que entra no Brasil, principalmente em mineração, algumas indústrias, isso eu acho que vai realmente elevar a expectativa. Mas para essas empresas o que interessa é a reforma tributária. A contribuição patronal, a contribuição do empregador na Previdência, ela não se altera com essa reforma. Ela não aumenta nem diminui. Ela vai continuar do mesmo jeito. Mas ela dá segurança jurídica. De quê? Qual é a segurança jurídica? Você vai ter uma série de ações na justiça de pessoas que estavam na porta da aposentadoria. Você vai ter o questionamento da constitucionalidade de pagamento do que um salário mínimo. Você vai trazer mais insegurança jurídica e vai criar um esqueleto que vai ser pago por alguém daqui a 10, 15 anos, como foi Plano Bresser, Plano Collor, essas coisas todas. Eu acho que, eu volto a dizer, se houver essa alavancagem, digamos, da segurança do empresário investir, nós teremos emprego e com emprego nós teremos investimentos, gastos. Isso muda completamente. Eu não sei o que muda a previdência para o empresário. Ele não é atingido por ela, quem é atingido é o trabalhador. Chico, voltando um pouco em relação à capacidade de aprovar a reforma da Previdência, nossos estudos, nossas análises, a gente vê realmente que desde quando começou a pensar na reforma da Previdência de Temer para cá, está gerando um convencimento maior da população, principalmente aquela ideia de fim dos privilégios, de equiparação com o parlamentar. A população quer isso. Quem lê a reforma... não entende... Quem lê a reforma vai ver que não muda os parlamentares. Sabe? Pode aumentar a alíquota dele. Vai ver que não muda a aposentadoria do judiciário. Mas será que a gente, enquanto não decide essa questão da reforma, a gente vai ficar tropeçando nessa reforma e deixar de fazer as outras coisas? E essa reforma, ela não conclui sua votação, na melhor das hipóteses, antes de outubro, novembro desse ano. Esse é o cenário mais cor-de-rosa que você tem. Então, nós vamos ter mais um ano perdido da economia, né? E só falando um pouco aqui do DF, que a gente não falou, o DF está reclamando de dinheiro, mas o Senado está colocando lá que o DF, aquilo que nós discutimos no governo Hollenberg, se repete agora, perdendo dinheiro. As emendas parlamentares de bancada... Devolvendo grana para o... Devolvendo grana, a Caixa Econômica está lá, vocês vêm ou não vem? E quando termina o exercício, o dinheiro foi embora. E são milhões... Eu acho que no DF tem uma coisa muito positiva, Chico, e o governador atual, que quando assumiu, quando ganhou a eleição, eu me surpreendi até. Eu digo, o que vai acontecer nesse estado? Ele, pelo menos, tem uma coisa diferenciada dos demais que estão aqui, que é o seguinte: toma a decisão. Até volta atrás, mas toma a decisão. Enfrenta. Os outros ficavam no vai ou não vai. E no momento que tu toma a decisão, tu provoca uma reação, seja ela negativa ou não, mas faz as coisas andarem. E isso eu acho que é positivo para a população. A população está vendo e está começando a acreditar de que, bom, agora sim. Olha, o sujeito não tem medo. A sua leitura não é a que foi apresentada hoje por uma pesquisa na CBN agora de manhã, onde apenas 17% consideram bom ou regular. O restante, 83%, consideram sofrível, fraco. Então, essa é uma leitura de que as decisões podem estar até sendo declaradas, mas não estão sendo executadas. E a falta de execução, de novo, é essa questão de uma máquina que não funciona. Esse é um problema muito do Brasil e de Brasília e provavelmente de todo o Estado. As nossas máquinas são feitas de cargos comissionados. Muda governo. Mas pior, Chico, sai todo mundo. No governo você não tomar decisão e deixar correr. Não, concordo. Mas só que ele toma a decisão e ela não corre. A simbologia do eixão é ela. Né? Vamos recapar o eixão. 100 dias não apareceu uma máquina para começar a recapar. Né? A saúde pública continua o mesmo caos em 100 dias. O hospital de base, pelo menos. Continua a mesma coisa, gente. Não foi definido, pelo menos. Não, o hospital de base já veio do governo anterior. Já era do governo anterior. Empurrado de lá para cá. Empurrado de lá para cá. O que o governador está botando de anúncio, por exemplo, falou que entregou 190 e tantas viaturas da polícia. Ora, elas foram compradas no governo anterior e chegaram nesse governo.
Vai entregar o Trevo Norte lá, na final da Asa Norte. Aconteceu exatamente com o governo anterior, na época do Hollenberg, que ele recebeu aqueles apartamentos lá do Itapuã Parque ali, ó. E foi ele quem entregou. E aí ele não botou um tijolo. E aí você chamar isso para dizer que é realização sua de 100 dias de governo? Não vou entrar em prazos. Quer dizer, tudo bem, eu concordo com tudo isso. Nós vamos... Eu acho que mais importante... Qual é o nosso projeto do governo? Você falou bem. Qual é o projeto do governo local? Você não tem. Esse projeto... Você não tem, embora ele tenha registrado lá um programa de governo para 100 dias, do programa de governo dele todo, na estruturação, porque o que ele fez? O objetivo dele, ele está olhando o cenário nacional. Ele trouxe para a equipe dele, no primeiro patamar, lideranças nacionais. O filho do ex-presidente José Sarney, trouxe indicações de Renan, trouxe indicações de Temer, trouxe um monte de gente. Por quê? Porque ele almeja ser uma liderança nacional do MDB, quiçá candidato a presidente da República, nesse cenário. No cenário mais inferior, de administração regional e tal, ele fez uma costura com a Câmara Legislativa. E, principalmente, trouxe quem não ganhou a eleição, ou seja, quem não tinha representatividade. E, pior ainda, trouxe um monte de gente que não podia assumir o governo. Mais ou menos 5 ou 6 pessoas que ele nomeou, ele teve que tirar fora porque eram pessoas processadas e condenadas na justiça. O último é o presidente da CAESB. Então, você veja... E o Dória também, né? Hein? E o Dória também, né? Fica esse imbróglio. A CAESB é uma área estratégica de Brasília. Não só porque oferece água, porque oferece esgoto, mas ela faz obras. E as obras geram emprego, movimenta a construção civil. Aí, o presidente da CAESB, que tem que sair e não quer sair, entra com recurso, não sei o quê, nós já estamos há 100 dias, porque o questionamento foi feito no dia da nomeação, que o cidadão não faz nada. Porque a preocupação, o foco dele é a permanência no governo. Voltando à governabilidade, assim como a gente está perdendo, a mesma coisa que está acontecendo no Distrito Federal é o relacionamento governador e a Câmara Legislativa, que não consegue acontecer. Daquilo que o governador enviou para a Câmara para ser votado... Meia dúzia só votou. Só meia dúzia passou. O restante, 10, 15, ficaram para lá. O governo federal está acontecendo exatamente a mesma coisa. Desde o princípio se sabe que não se governa nesse país, quer no município, quer no estado, quer no governo federal, sem estar próximo do legislativo e ter uma bancada que te apoie lá dentro. E muita negociação. Não bota negociação. Agora, nós vamos ficar nesse eterno esperar de quê? Será que esse bate-papo que o Bolsonaro já principiou agora, por exemplo, com lideranças partidárias e tudo mais, vai levar a algum lugar? Olha, eu acredito que o Bolsonaro não tem conseguido perceber os recursos de poder que ele tem para lidar com o Congresso. Porque ele caracterizou, ele é muito dicotômico, no sentido preto ou é branco, é certo ou errado, a articulação é corrupção que vai me levar para Curitiba também. E, na verdade, ele poderia utilizar as ferramentas do presidencialismo do jeito que a gente pensou ele na Constituição, como, por exemplo, criar políticas públicas em Ministério da Saúde, da Educação e tudo mais, e dar recursos extra-orçamentários para os parlamentares, em forma de apoio, fazer de uma forma republicana, políticas públicas que o governo tem interesse em desenvolver na área da educação, da saúde. Fala, olha, se você votar comigo, sua região vai ter tal recurso, vai ter tal hospital, vai ter tal coisa. Mas, Leonardo, ele não consegue pensar isso. Mas o problema é que toda a campanha eleitoral, nacional e estaduais, ela foi feita em cima da estigmatização da classe política. Com certeza. Político não presta, político é vagabundo, político rouba, político não faz nada. Triste, mas é verdade. Ele não poderia chegar agora, depois da posse, e chamar o pessoal todo para o cafezinho. Com certeza. Aquela foto, houve uma renovação grande. Não valeria a renovação que aconteceu dentro da Câmara, por exemplo? Eu acho que a renovação foi mais de pessoas e não de perfis. Eu sei, mas ele poderia aproveitar isso, que houve uma renovação. Sim, ele pode, mas o que eu quero dizer é o seguinte... acontecer. Falar em nova política e não fazê-la acontecer... Mas é isso que eu falo, os perfis são da velha política.
Os perfis são daquele que o cara pede o passaporte diplomático para o sobrinho. Os favorizinhos, sabe? O próprio filho do presidente. O próprio filho. Também. Apesar da nova política, apesar dos jovens na Câmara, quem comanda o parlamento ainda são as velhas raposas felpudas. É porque eles têm mais Que conhecimento. conhece o caminho, sabe o caminho das pedras, nós que passamos o dia lá sabemos. Então, eles em minutos, o Chico está mais tempo, em minutos, quer dizer, como foi no Senado também, aquela mudança agora da mesa, quer dizer, então os caras, não adianta, até teremos um tempo, um prazo de maturação, até esses jovens e bem intencionados, aprenderem a ser parlamentares aprenderem o caminho das pedras. Mas nessa brincadeira a gente vai continuar parado. Nós dependemos dos votos dos jovens parlamentares para aprovar uma reforma da Previdência. E eles fazem quase a metade da Câmara. E nós precisamos de 308 votos. Não é só jovem em termos de idade, de juventude. Não. Tem muita gente que iniciantes no parlamento. Novos. Que a gente encara como jovens parlamentares. Mas aí... Essa nova política, eu vejo, ele falou nova política, não vai ser tomada cá e tudo mais. Eu acho que falta um pouco de humildade para compreender principalmente como é que funciona o regime presidencialista no mundo e para ele, como responsável, como presidente da República, estipular as políticas públicas prioritárias e ele dar o tom de como vai ser o jogo, como vai ser a negociação. Agora, se essa coisa ficar solta, não vai ter articulação, não vai ter votação, a gente passa pelo Congresso e não vê nada acontecendo, e o país parado e os empresários, e aí? Vamos? A população esperando, o empreendedor individual querendo, Nem a agenda própria do Congresso está avançando, os projetos dos parlamentares. Aproveita aí a remata, porque já me deram o toque aqui, que o nosso tempo já era. Então, acabaram os seus 100 dias. Então eu acredito que é responsabilidade do presidente, sim, compreender esse papel dele, guiar as políticas públicas e ditar como vai ser o jogo. Eu acho que ele não está sabendo fazer isso e quem perde é ele, porque o ambiente é propício. Isso é porque ficou lá dentro do Congresso Nacional como 30 deputado. Anos. E não aprendeu. E não aprendeu? Meu Deus, não. Eu acho que ele deve ter aprendido alguma coisa. Ou não. Arremata aí, meu Agora amigo. eu acho que não é mais 100 dias. Nós temos aí 30 dias, 20 dias para acelerar a situação, para até a metade do ano as coisas andarem e depois, então, começar a construir algo bem mais consistente do que nós temos hoje. Nós estamos indo com muita sede no pote, é isso que você está falando? Eu acho que sim. Eu acho que muita sede e muita, não prudência, mas medo dos ainda jovens parlamentares. Ninguém fala, ninguém vota sem, sabe? Então, estão aprendendo o caminho. Vai demorar alguns meses ainda para, pelo menos, saber o caminho da comissão. Chico, arremata. Olha, eu acho que os indicadores que saíram essa semana de crescimento econômico, que caiu, de desemprego, que aumentou, a situação do comércio, aqui em Brasília só perde para a capital do Acre, para Rio Branco. Né? Então, isso tudo mostra, primeiro, que aquele alento que diziam que iria ter na mudança de governo, não houve. Né? A economia ela não deu um salto de qualidade nesses 100 dias. E dificilmente ela dará nos próximos 100 dias. Né? E é isso que mexe o cidadão. É a carteira assinada dele, é ele ter um plano de saúde, é ele poder ir no SUS, ser atendido, é ele ter uma boa escola. E sem dinheiro você não faz nada disso. Vamos esperar. E daqui 100 dias a gente volta a falar de novo aqui. Mas antes disso, eu espero tê-los aqui comigo sempre, com certeza. Viu? Obrigado por terem vindo. Volpati, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Bom te ver, Celso. Bom vê-los também. Contribuímos? Não sei. Eu acho que a interrogação continua na sua cabeça, tanto quanto na minha e na deles. E nós, esperando. Ainda bem que há esperança. Olha para cima e ora, amigo. Grande abraço.